E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Saímos de um ponto, quem diria, em que vocês deixam de reclamar por falta de vídeos novos no canal, deixam de pedir conteúdo, para me dizerem que não estão dando conta de assistir todos os vídeos. Isso me deixa feliz, isso mostra que eu estou num ponto produtivo da minha vida, nem sempre foi assim e não será sempre para sempre. E aí eu quero aproveitar que eu estou com energia para compartilhar o máximo que eu puder. Hoje eu vou fazer um podcast no canal da Twitch do Patuim. Eu nunca fiz vídeo a respeito da minha rotina, de um dia típico meu, e agora eu não vou mais precisar fazer porque eu vou deixar registrado lá na live que ele vai fazer hoje. A gente vai trocar umas figurinhas. Ele é uma pessoa que eu admiro bastante, e a gente vai falar o legal do podcast que a gente vai fazer hoje, porque vocês vão ver dois main life skillers falando sobre o jogo, e eu tenho certeza que a gente faz desse jogo e assim, coisas completamente diferentes. Então vocês vão ver o que é para ele, o que é para mim, qual a diferença entre o que a gente faz, e vocês vão ver que assim, não existe um jeito certo de se jogar. Existe a forma que cada um descobre para atender aí as suas necessidades e seus anseios. Que mais eu tenho para falar para vocês? Essa não era nem uma das duas boas notícias. Quais eram elas? A primeira, eu estou muito contente porque depois de 6 meses aí de bastante luta, basicamente eu finalmente consegui estabilizar a medicação da minha irmã e consegui do CASE. E o que é isso? É investimento público. Eu devo a vocês, eu devo à sociedade o fato de que agora meio que eu vou começar a economizar uns 600 conto por mês de medicamento de alto custo. Isso vai ter um impacto muito positivo na minha família, em relação à tranquilidade que eu tenho, em relação às necessidades da minha irmã. E a outra coisa que eu quero compartilhar com vocês é essa imagem aqui. Cara, não acredito. Não, tá aqui, ó. Essa imagem aqui. Gente, eu tive... vocês vão entender o porquê de eu falar isso. A gente vai falar sobre aprendizado de inglês, né? No final de tudo, das contas. Mas esse é um feedback de uma aluna minha que faz português comigo. E aí o que acontece? A Taylor, ela é uma aluna e assim, o feedback dela conta bastante pra mim. E por que conta? Porque... Nossa, atrapalhei tudo, apertei um monte de botão que não precisava. Por que o feedback dela conta tanto pra mim? Porque eu basicamente ensinei português para 4 pessoas na minha vida. Tirando os japoneses lá, mas os japoneses não contam, faz muito tempo. Eu ensinei até hoje português para 4 pessoas. Um foi argentino, então foi muito simples. Um era americano, mas ele falava espanhol. O outro era londrino, mas falava espanhol e francês. E a Taylor agora. Então, assim, as pessoas para quem eu ensinei português sempre falavam espanhol, sempre falavam francês e sempre tinha com o que comparar. E a Taylor é uma menina, embora inteligente, ela leva jeito para aprender idiomas, isso é bem claro, mas ela não sabia disso, eu não sabia disso, e ela nunca tinha estudado nenhum idioma estrangeiro. É como se eu começasse a dar aula de inglês para vocês e vocês não soubessem nem a diferença entre he, she, it, we, como se vocês não soubessem o verbo to be. Então, assim, foi engatinhar, foi começar pelas primeiras palavras. E a gente está fazendo aí um trabalho, a gente já está no segundo mês, terceiro mês talvez, e eu falei, eu tenho a minha visão do que é para você, e eu quero que você me dê feedback. Eu fiquei bastante feliz com o feedback que eu recebi dela, e eu quero, ao compartilhar com vocês, que vocês pensem o que é que vocês têm que priorizar no caminho do aprendizado de inglês de vocês ao longo da vida de vocês. Tudo bem? Então vai ser meio que uma leitura com pitaco, só esse pedaço aqui, vamos lá. Eu pedi feedback para ela, depois ela me respondeu e ela falou assim, eu percebi que eu não te mandei a revisão. E aí o que eu escrevi foi como se eu estivesse contando para alguém a respeito das aulas que eu tenho. E aí ela disse, quando eu comecei as aulas com o Fausto, eu estava nervosa a respeito do aprendizado de uma língua tão complexa assim, e eu não tinha muita confiança na minha habilidade de conseguir aprender. Com apenas 2 semanas de aula, eu comecei a reconhecer palavras quando elas eram faladas ao meu redor, porque o noivo dela é brasileiro, ele joga num time e eles moram nos Estados Unidos.
Ele joga num time de futebol e eles têm muitos amigos brasileiros ao redor deles, a família dele, então ela está cercada bastante de português. E como eles vão se mudar para cá, ela tá fazendo de tudo para aprender. E ela começou, nesse meio em que ela está inserida, a reconhecer palavras quando elas eram faladas ao meu redor e até colocá-las em pequenas orações. As aulas com o Fausto, elas são sempre diferentes e elas mantêm a minha atenção, que é lendo uma história a respeito do folclore do Brasil ou pegando aí umas dicas sociais, culturais de comportamento em sociedade. Nossas aulas quase sempre incorporam a cultura por trás da língua, que é uma das minhas partes favoritas. A minha fraqueza agora é a estruturação de sentenças, e quando eu construo uma oração errada estruturalmente, eu gosto quando ele me corrige em português e me diz como é que essa sentença, como é que ela soaria em inglês. E essa parte aqui, ó, é que vai ser o ponto-chave da nossa conversa de hoje. E ele me informa como que essa sentença ela soaria ser dita em inglês. E esse é um método que tem ajudado muito na minha compreensão, que tem ajudado bastante na minha compreensão. Embora eu ainda tenha um longo caminho a percorrer, principalmente na estruturação de orações, eu já vejo muito avanço na minha compreensão da língua portuguesa. Por que isso daqui me comoveu bastante? Porque mostra que o caminho que eu uso para o aprendizado do inglês, ele funciona para o português também, assim como funciona para o japonês e tudo mais. E isso vai de encontro com uma crendice horrorosa que existe no mercado, que é assim, para você... Tô nervoso. Que é para você aprender inglês, você não pode traduzir. Você não pode traduzir. E aí a gente precisa entender o que significa esse não pode traduzir. Então tem duas coisas que eu quero falar com vocês hoje. O primeiro, do que significa esse não pode traduzir. E depois eu quero falar sobre um vídeo do Mário Vergara, do que é isso, que era do cortador de unhas. Então a gente vai falar do cortador de unhas. Então vamos começar por esse não pode traduzir primeiro. Eu não sei, mas assim, os alunos eles são tão bombardeados por propaganda de escolas de inglês, que nessas propagandas cria-se assim alguns mitos, algumas lendas a respeito do aprendizado que para mim não fazem o menor sentido. E tem todo tipo de abordagem possível. Por quê? Porque pro método ser revolucionário e pro método valer a pena o seu investimento e a sua grana e o seu tempo, ele tem que ter alguma coisa de nova. E esse alguma coisa de nova geralmente vem combatendo aquilo que é feito. Então, assim, a propaganda mais clichê de todas é assim: fuja dos métodos tradicionais. Os métodos tradicionais não adiantam, porque comigo você vai aprender até 70% mais rápido. Aí eu fico perguntando, 70% mais rápido do que, cara? É como se assim, você precisasse aprender futebol, é como se você precisasse aprender balé, é como se você precisasse aprender guitarra. É como se você precisasse aprender karatê e alguém chegasse para você e falasse assim: no meu método, você vai aprender 70% mais rápido. 70% mais rápido do que o quê? Porque basicamente cada um vai aprender no seu ritmo. Quer você inicie aí aulas de guitarra, quer você inicie aulas de dança, aulas de karatê, o que vai fazer você aprender vai ser a sua habilidade. E se você for brilhante em artes marciais, você vai conseguir graduação de faixa mais rápido do que alguém que vive faltando aula, vive treinando mal, vive fora de forma e que não consegue decorar os movimentos e que não consegue performar bem na hora das lutas. Então esse cara que não se dedica, ele vai bombar todo o teste que ele fizer. E se você for um estudante bastante dedicado, você terá em determinado momento da sua vida condições de, tendo uma faixa inferior, ganhar numa situação de combate de pessoas com faixa superior à sua. Então esse negócio de tempo, não dá para você abrir um dojo de karatê e falar todo mundo aqui vai chegar a faixa preta em 4 anos. Porque não é assim que as faixas são conseguidas. A faixa preta é como a fluência. A faixa preta e a fluência são como você se tornar músico de uma banda. Você se tornar músico envolve muito mais do que a inteligência que você tem de aprender determinados acordes.
Envolve muito mais do que a inteligência de determinados acordes. Mas ainda assim, eu perdi completamente o fio da meada e o foco do vídeo que eu queria trazer para vocês aqui. Mas aqui tem umas crendices no meio dessa propagandaiada toda que diz assim, olha, para você fazer inglês, eu tenho um método revolucionário, porque assim, você não pode traduzir, você tem que pensar em inglês. E aí eu olho para você adulto, já falante da língua portuguesa, já tendo um monte de conceitos linguísticos na sua cabeça, eu pergunto para você assim, vamos aprender a falar chinês agora? Mas fala aí, cara, porque só vale... Mas não vale traduzir, fala em chinês aí alguma coisa. Não vai falar nada? Então tá bom, então vamos pro lado daqueles chineses ali. Aí a gente vai pro lado daqueles chineses e é como se você... abrisse agora um filme chinês e ficasse escutando os caras falando lá. Você acha que se você assistir aquele filme 200, 300, 400 vezes sem legenda, porque é chinês com legenda em chinês no máximo, você acha que se você assistir esse filme 400 vezes, você vai aprender a falar chinês? Você vai conseguir? Não dá. Não dá. Por mais que o contexto, por mais que a situação ali faça com que você possa presumir o que está acontecendo, não dá para você ter certeza do que está acontecendo. Então, você ir para o Japão e ficar cercado de japoneses ao seu redor e simplesmente ficar ali sem interpretar o que está sendo dito, sem ter alguém para te dizer o que está acontecendo, sem ter alguém para te dizer o que determinada palavra significa, não vai aprender. Você não vai aprender. A não ser que o cara pegue um cortador de unhas e te chame e fale assim, isso daqui é um cortador de unhas, e use a palavra equivalente. Então, quando o cara te chama e aponta para uma mesa e fala que isso daqui é square, por exemplo. Quando a pessoa usa a palavra apontando para você, você vê a coisa e escuta a palavra, aí você está tendo uma tradução. Uma tradução. Porque se eu mostrar isso daqui para vocês e falar isso daqui é um glass, isso aqui é um glass. E se eu disser para você que glass é copo, eu estou fazendo basicamente a mesma coisa. Porque a hora que eu falar isso daqui é um glass, você vai olhar pro glass e falar assim, isso daí é um copo, então um copo é glass, cara. Agora, como que nessa construção que você está fazendo de vocabulário, alguém vai vir te dar um tapa na orelha e vai falar, seu burro, você não pode traduzir? Isso não faz o menor sentido. A tradução, ela é necessária. Agora, talvez o que as pessoas queiram dizer com essa coisa que mal informa um monte de gente, e eu não tô tirando essa loucura da minha cabeça não, tá, gente? Porque eu falo com muita gente que quer começar a aprender o idioma, e todas essas pessoas, elas vêm com determinados conceitos bastante errados a respeito do aprendizado. E esse negócio de não poder traduzir é uma coisa bastante presente na cabeça das pessoas. Mas aí a gente vai fazer diferente. Beleza. Talvez o conceito, o que as pessoas queiram dizer com isso, você não pode traduzir uma oração, o que elas talvez queiram dizer é, você não pode traduzir ao pé da letra. Ao pé da letra, sim. Uma vez eu conversando com um brasileiro no Japão, ele me perguntou como que falava banana, eu falei, banana é banana mesmo, e como que fala maçã. Maçã em japonês é ringo, embora eles gostem de falar aporo, e quando eles falam aporo parece que eles acham que eles estão falando apple. A maçã é ringo. E aí ele foi no supermercado e ele pediu banana ringo. O que o cara quis dizer com banana ringo? Ele quis dizer banana maçã, porque ele não queria banana nanica, ele queria aquela maçã pequenininha que era a favorita dele, a que ele mais gostava. E aí o japonês ele mostrava uma banana e mostrava uma maçã, e ele falava, não, é banana ringo que eu quero. Então, o que as pessoas talvez elas queiram dizer é que você não pode traduzir ao pé da letra. E traduzir ao pé da letra seria mais ou menos over table, que é tipo, ou on the table, que é sobremesa, ou então save rain. Save rain seria mais ou menos um guarda-chuva. Ou keep rain, alguma coisa assim. Claro, dessa forma você não pode traduzir. Você não pode traduzir ao pé da letra, mas determinadas construções você será obrigado a traduzir para que você aprenda a fazer aquelas construções. E tem uma coisa muito interessante que eu faço com a aula da Taylor, que é o nosso português, ele é um idioma tão complexo e ele é tão e a estruturação dele é tão diferente que eu tenho que mostrar para ela como é que essa frase ela ficaria em português. Então eu tenho que dizer para ela que, por exemplo, em inglês, por exemplo, se eu quiser dizer eu falo com ela, eu tenho que falar I talk to her. I talk to her.
Se eu quiser dizer... Deixa eu me livrar desse telefone. I talk to her, eu falo com ela. E a tradução disso é eu falo com ela. Okay? O significado disso. Mas na hora que eu vou explicar isso daqui para uma gringa, eu tenho que dizer, não é eu, é só eu. Então, na hora que eu vou dizer isso daqui, ensinar um estrangeiro, eu tenho que dizer que, na verdade, isso literalmente significa I talk with her. I talk with her. Então, toda vez que a gente vai falar português, eu digo, não, então, no Brasil, a gente fala assim, por exemplo, em inglês, where are you from? Eu tenho where are you from? Básico do básico aqui. Isso daqui é de onde você é. De onde você é. Só que esse de onde você se você traduzir literalmente, ele fica assim, from where are you? Porque é literalmente isso. Não, tá errado, Fausto. From where you are. From where you are. E é isso que eu tenho que dizer pra ela. Então, quando eu falo from where you are, o que ela faz? Ela dá risada. Ela fala, nossa, é assim que vocês falam? Sim, é assim que a gente fala. From where you are. Ok, eu preciso aprender que eu vou falar from where you are. Da mesma forma que se eu estivesse ensinando japonês pra vocês, eu ia falar assim, ore ringo tabemasu. Ringo tabemasu. E isso daqui significa eu, maçã, a como. Parece mestre Yoda, né? O mestre Yoda, ele parece um asiático falando na estruturação das orações dele. Eu pro supermercado vou, eu à padaria vou, eu na padaria pão vou comprar. Essa é a estrutura de orações do mestre Yoda do Star Wars, e ela é exatamente como os asiáticos falam, porque a estruturação do japonês e do chinês é igualzinho. Então, quando eu vou ensinar isso daqui para um japonês, eu falo... aliás, quando eu vou ensinar japonês para um brasileiro, eu falo assim, você vai dizer ore wa ringo tabemasu, watashi wa ringo tabemasu. E a ordem disso, os japoneses, eles dizem eu, maçã, a como. E essa tradução ela é necessária porque você tem que, de alguma forma, linkar um conceito ao outro, associar um conceito ao outro, de forma que essa tradução ela é necessária. Então, quantas pessoas eu vejo tentando aprender inglês sozinhos, e aí eles querem aprender com uma música. Se você quer aprender com música hoje, você entra no site do Vagalume, por exemplo, e você tem toda a música em inglês, toda a música em português. Você lê a música em inglês, escuta a música em inglês e vai acompanhando exatamente um ponto do português ali em que a música tá. Isso é sensacional. E eu vejo gente abrindo mão dessa ferramenta que é simplesmente maravilhosa, porque alguém foi lá e colocou na cabeça dela que ela não pode traduzir, que traduzir errado, que se você fizer isso, você não vai aprender. Isso é uma lenda urbana, isso não faz o menor sentido. O que você vai perceber é que as pessoas vão falar assim, where are you going to? Where are you going to? Isso significa assim, onde você está indo para? Porque as preposições aí no português a gente puxa para frente e no inglês ele fica no lugar lá onde a preposição pertence mesmo, que é depois do verbo. Então você vai entender que a tradução ao pé da letra ela não dá certa, mas que existe um padrão ali, em que determinados padrões eles sempre são respeitados. E que se você pegar aquele padrão, você vai construir sempre uma oração correta da maneira como eles falam lá. Então esse trabalho de tradução, ele é necessário. E eu espero que vocês não caiam mais na besteira de achar que um idioma não se aprende traduzindo. A criança, ela não questiona conhecimento, por quê? Porque ela não tem nenhum. Ela não questiona padrões porque ela não tem nenhum padrão. Nós já somos adultos, eu e você já somos adultos, a gente já estruturou. Então, por exemplo, eu falo português, inglês e japonês. Aí eu vou aprender chinês, por exemplo. É impossível aprender um outro idioma. Chinês é impossível aprender por qualquer razão, mas... mas é impossível eu começar a aprender um idioma sem questionar e sem tentar entender as semelhanças e as diferenças que o idioma tem e como ele fica comparado com a estrutura dos idiomas que eu já falo. Isso é extremamente necessário, então façam sim essa parte da tradução.
Outra coisa que eu quero fazer eu quero combater uma propaganda que eu, desculpa a palavra, vou falar palavrão, eu achei uma propaganda bem arrombada. Então esse daqui vai ser um vídeo com pitaco de um cara bastante famoso. Ele vende bastante produto de Hotmart, ele vende bastante conteúdo digital a respeito de inglês. Eu não vou me posicionar aqui em relação a isso, eu vou me posicionar, porque eu não conheço o conteúdo do cara, eu vou me posicionar única e exclusivamente em relação a uma propaganda dele que eu achei arrombada. E tudo bem, qual é o objetivo da propaganda? É fazer você comprar mesmo. O problema é que às vezes aquela propaganda que faz você comprar, ela te vende valores podres, ela te vende valores que não são verdade, ela te vende valores de certa forma desonestos, e aí vai criando nas crianças, vai criando nos adolescentes umas determinadas necessidades que eu acho um absurdo, porque eu acho que a gente não tem essas necessidades, e vai colocando umas crenças também de você pode, você é capaz, você não sei o que, vai criando umas crenças muito tortas a respeito de sucesso na cabeça das pessoas. Eu acho que muita gente até hoje é fruto muito dessa significação podre, tosca, comercial do sucesso, da imagem do sucesso. Mas a propaganda do cara é assim. Se você não fala inglês, não pula esse vídeo. Eu tenho uma conversa muito importante aqui para falar com você. E eu tenho uma coisa muito especial e eu vou fazer um teste do seu inglês. É o seguinte, eu vou fazer um teste aqui do seu inglês. Se você faz inglês há muito tempo, se você estudou inglês há muito tempo, eu quero que você veja se você consegue passar no meu teste. E eu quero que você fale o que é isso aqui, ó. O que é isso aqui em inglês? E aí você olha pro cortador de unha e você fala, fudeu, não sei o que é. Aí ele vai lá e tira uma concha de feijão e ele fala assim, isso daqui, ó. Tô testando o seu inglês, o que é isso daqui? E aí você olha para aquela concha e fala, caralho, faz 6 anos que eu estudo inglês e eu como de garfo e faca e colher e colherzinha e não sei como que fala concha de feijão, lascou tudo. E aí depois ele fala, então, se você estuda inglês há muito tempo e você não sabe o que é isso daqui, então tem alguma coisa errada e o seu inglês é ruim mesmo. Ele não fala com essas palavras, mas eu vou te ensinar uma maneira definitiva, com um método definitivo que vai fazer você aprender inglês de verdade. De verdade. Então, não perca essa oportunidade, se inscreva aqui e aí ele vai começando, ele deixa os links dele. A hora que eu vi essa propaganda, eu fiquei muito emputecido. Por quê? Porque a gente passa aqui no Brasil a vida inteira sem saber o nome de determinadas coisas. Vocês já viram meu Deus, como que é aquele trio de humoristas que é muito bom? Os Barbixas. Eles falando do negocinho, pega o negocinho ali, a paradinha, a coisa ali do lado do bagulho, né? O ventilador, não, se fosse ventilador eu falava ventilador. Eu quero esse negocinho aí, essa paradinha aí, o troço aí do lado do trem, que fica ali, aquele bagulho ali, e assim, quantas coisas ao seu redor você não sabe o nome, e isso não impede que você se comunique com alguém. Então, determinadas palavras, seu francês é mais ou menos, como que fala azulejo em francês? Você estuda chinês aí porque você gosta dos dramas chineses? Como que você fala hemorroida em chinês? O que eu tô querendo dizer, desculpa fazer você pensar numa hemorroida, não era a intenção, é que me ocorreu, eu tava pensando em palavras assim bizarras, que a gente usa muito pouco. Então, assim, eu adoro japonês, porque eu adoro Naruto. Então eu comecei a estudar japonês agora. Só que eu não sei se o método que eu estou estudando ele é realmente bom. Aí eu pergunto para você, como que fala endividamento em japonês? Se você não souber, eu posso falar que tudo que você estudou até hoje não presta, que tudo aquilo que você estudou é lixo, que todos os livros, toda a estrutura, tudo que você estudou a respeito de presente, passado, futuro, a respeito de desinências, de sufixo, de conjugação de verbo, eu posso dizer que isso não presta para nada, porque você não sabe falar endividamento em japonês ou hemorroida em chinês. Então eu vou fazer um outro teste para combater essa propaganda. Eu vou fazer um outro teste. Tem umas palavras que eu esqueci, mas eu quero que você imagine uma figura. Eu faço isso nas minhas aulas experimentais com alguns alunos. Eu quero que você imagine uma figura, uma cena na sua cabeça. Só que eu não sei as palavras.
O que acontece? Tem um negócio aqui, uma paradinha, um trem. Na verdade, ele é um bloco, um cubo, um retangular, assim. E isso é muito usado em ruas de cidadezinhas pequenas ou de ruas antigas em que ainda não havia asfalto, em que ainda não há asfalto. Quando você passa de carro, dá uma tremulação assim, e descer a rua de bicicleta numa rua pavimentada com esses blocos aqui é um perigo, porque a hora que você freia, trava e você sai rolando e ralando o joelho. Esse bloco eu não sei o nome, então desculpa. Em cima dele você vai ter que imaginar um bichinho. Ele é uma lesminha, mas ele não é só uma lesma. Ele tem a casa dele nas costas. Ele vai se arrastando. Ele tem as anteninhas para frente onde estão os olhos dele. É bem bizarro o negócio. Ele se arrasta bem devagar. Ele carrega uma casa que parece uma concha nas costas dele. E aí veio uma criança. E essa criança, ela veio com sapatos, mas não sapatos normais. Eles são sapatos que deslizam porque eles são colocados sobre rodas, assim. São 4 rodas alinhadas, uma atrás da outra, embaixo desse tênis, que é meio que quase uma bota, porque ela alcança uma altura em que te dê firmeza ali para você não torcer o tornozelo caso você caia. Ele veio correndo nesse negócio. E aí eu tive que sair correndo atrás do moleque. Por quê? Porque ele tava com uma ferramenta na mão dele que eu não sei o nome. Ele tava com uma ferramenta, mas é uma haste de madeira com uma ponta de metal, em que do lado você tem uma coisa similar a um garfo que arranca prego da parede, e do outro você tem uma estrutura cilíndrica bem curta que as pessoas usam para bater e aumentar a força de impacto delas. Elas usam, aliás, para bater esses pregos que elas usam a outra extremidade dessa ferramenta para tirar. Pois você não imagina que essa criança, ela veio com esse negócio aí na mão, deslizando pelo chão com esse negócio que eu também não sei o nome no pé. E aí ela parou do lado desse negócio, esse bloco aí que eu não sei como que chama, e ela ia acertar o martelo em cima desse bichinho aí que eu não sei qual que é o nome. E aí eu fui lá e segurei o braço da criança e falei, não faz isso, não deixa de ser um ser vivo. Tem gente que come esse negócio aí. Se você entendeu da minha história que veio um menino deslizando de patins com um martelo na mão e quase matou um caramujo em cima de um paralelepípedo, eu acabei de provar para você que sem vocabulário você chega à fluência. Que sem vocabulário você chega à fluência. Então, por que o cara te mostra um cortador de unha e você não sabe que aquilo é nail clipper e ele te mostra uma concha e você não sabe que aquilo é um ladle? Isso não prova nada. E a última coisa que isso prova no mundo é que todos os cursos de inglês que você fez foram uma merda e que o método secreto do cara é inovador e é aquilo que você precisa. Porque a última coisa que você precisa, se você não sabe nada de inglês, é saber falar cortador de unha e concha. Porque não são palavras que você vai precisar imediatamente quando você entrar num cenário de interação com um estrangeiro. Imagina você conversando com um americano pela primeira vez. Você vai falar assim, nossa, tudo que eu queria era uma concha para pegar um cortador de unha. Só para usar o vocabulário que você foi forçado a aprender no método revolucionário que o cara te ensinou. Não faça isso. Então você tem uma lista de verbos irregulares, eu falo, não estude esse negócio na ordem, a não ser que você queira bater em alguém que é beat, ou bite, ou espancar alguém que é beat. Então você começa com os primeiros verbos, lá, become, tornar-se. Você vai usar muito mais verbos como andar, trabalhar, jogar, comprar, vender, correr, dormir. Tem um monte de outros verbos que você vai precisar primeiro. Então comece daqueles que você usa mais. Comece a se cercar daqueles vocabulários que você usa mais. Quem que tem que aprender concha? Quem trabalha na cozinha e precisa de inglês para trabalhar na cozinha. Quem que vai aprender nail clipper? É o cara a menina que é manicure. A menina que é manicure vai trabalhar nos Estados Unidos como manicure, ela precisa saber mesmo que é nail clipper. Mas porra, se você é programador, quando que num contexto de trabalho você vai precisar de uma palavra como cortador de unha e concha de feijão, cara? Você tem que começar a construir Paulo Freire isso. Embora Paulo Freire adicione gatilho de um monte de gente, você precisa
começar a partir dos vocabulários que fazem parte da sua vida. Aquelas palavras que você precisa, aquelas palavras que você usa. E essas palavras que você usa, você vai usar em cima de estruturas que você estudou na escola. E o que você precisa para saber essas estruturas são exatamente aquilo que os métodos tradicionais ensinam. Present Simple, Continuous, Past Simple, Continuous, Present Perfect. Isso daí é o que você vai precisar. Você vai aprender só com gramática? Claro que não, mas a gramática, ela contém as fórmulas que você vai precisar para usar o vocabulário que você vai aprender. Por quê? Porque são as palavras que ali te cercam. Então, pelo amor de Deus, gente, não acreditem nesse negócio de método milagroso que porque você gasta, que porque você compra vai fazer você aprender. Por que os meus vídeos da playlist de inglês na quarentena, eles não levam você à fluência, e eu alerto isso para vocês em todo santo vídeo que eu faço naquela playlist? Não te leva à fluência porque para fluência você precisa de prática. Para fluência você precisa de uso. Para aprender a falar você tem que falar da mesma maneira que para aprender a dançar você tem que dançar. Então não adianta você querer aprender a falar somente assistindo ou escutando alguma coisa sem se colocar numa situação real de conversa. Você não vai conseguir fazer isso. Por isso que nós temos uma geração inteira de gente que lê inglês, escuta inglês, mas não fala. Por quê? Porque só estimula a fala e a leitura só estimula a leitura e a audição, né, o listening, e não estimula a fala, que é uma faculdade completamente diferente de todas as outras, e é independente, de certa forma independente das outras também. Então você só vai chegar à fluência quando você encontrar alguém com quem você consiga conversar regularmente, ou então se colocar em situações. Se você quer ser autodidata, você tem que se colocar em situações de conversa, e você tem que saber como é que você falaria determinadas coisas quando você se dispõe a falar aquilo. De outra forma, você não vai simplesmente chegar à fluência. E ficar comprando pacote de Hotmart caro só porque ele te promete o método revolucionário, definitivo, avassalador. Outro cara que eu tenho nojo é um cara poliglota que ele vai para lugares do mundo inteiro e sai contratando e dando cachês para umas meninas, fazendo de conta que elas estão fascinadas por ele. Aquilo não é um comportamento humano. Aquilo não é um comportamento humano. É no Brasil, porque o brasileiro é desse jeito. Quando você chega aqui falando qualquer idioma, o olho do brasileiro brilha. Mas isso é uma característica cultural nossa. Deixa eu contar uma coisa pra vocês. Isso não acontece no mundo inteiro. É que pra gente, a gente tá tão longe da Europa, mas a gente tá tão longe da Europa que raramente chega alguém que não fala português e que fala um idioma que a gente não conhece. Então, quando a gente vê, a gente se fascina. E a gente foi educado nessa besteira de achar que o que vem de fora é superior. Pode até ser interessante, mas não é necessariamente superior. Agora, na Europa, o que você mais tem ali são povos diferentes, idiomas diferentes. Então, uma pessoa que fala um idioma diferente ali, para quem está no continente europeu, por exemplo, não é grande coisa. Não é porque você vai chegar num país, falando português ou então falando o idioma da pessoa, que a pessoa vai se deslumbrar por você só pela sua presença lá. E tem curso de inglês sendo vendido no sentido de que se você comprar o curso do cara, você vai falar russo, e quando você chegar na Rússia, todas as meninas naturalmente, de forma encantada, vão abrir um baita de um sorriso para você e vão querer te agarrar. Desculpa, isso é marketing, isso é um marketing apelativo que não deveria te iludir dessa forma. Tomara que não. Esse vídeo já ficou mais longo do que eu gostaria. Não percam o podcast que eu vou fazer hoje com o Patoim. Vocês me pedem vídeos de life skill, pedindo um dia típico, uma rotina minha. Talvez eu não tenha que fazer esse vídeo porque hoje eu vou lá e eu vou conversar com ele. Eu espero que vocês apareçam lá. Por hora é isso. Espero que seja útil, espero que abra os olhos de pessoas que precisam ser alertadas. Espero que cause reflexões e que seja de ajuda. Por hora é isso. Grande abraço.